Bom, gente, primeiro um prazer poder falar aqui para vocês, tá? É uma honra muito grande. E o meu nome é Márcio Zamper. Eu sou engenheiro civil de formação, mas nos últimos 5 anos eu resolvi me reinventar e eu acabei partindo para a área de desenvolvimento pessoal e profissional, a partir do desenvolvimento mental e emocional da pessoa. Então, eu preparei uma pequena palestra aqui para vocês, tá? Para explicar mais ou menos como é que funciona, o que eu faço, mas hoje nós vamos falar especificamente das crenças limitantes. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é como é que funciona a nossa mente. Então, na verdade, nós temos três mentes, né? A mente consciente, a mente subconsciente e a mente inconsciente. O consciente é o que nós usamos no dia a dia, né? E que, na verdade, responde por volta de 5, no máximo 10% da nossa capacidade mental, que é a nossa parte lógica, racional, analítica e a nossa força de vontade. Isso tudo está no nosso consciente. O nosso inconsciente é o que controla a nossa parte automática do teu corpo, tá? Ou seja, o seu sistema nervoso autônomo e o seu sistema imunológico. Então, nossos batimentos cardíacos, nossa função pulmonar, tudo isso aí é controlado pela nossa mente inconsciente. Nós não temos controle sobre isso. Agora, o nosso subconsciente, se nós formos comparar a nossa mente com um computador, a nossa mente subconsciente seria um HD, onde tudo fica armazenado para ser processado posteriormente. Então, só que nessa mente subconsciente, nós temos gravados nela não só nossa memória de longo prazo, mas ela é responsável também por nossas emoções, nossos hábitos, nossas crenças, ociosidade, traumas, medos, compulsões, fobias e autopreservação. Por que autopreservação? Porque o subconsciente ele nos protege fisicamente mesmo. Por exemplo, quando você coloca a mão no fogo sem querer, você tira a mão instintivamente, você nem pensa para tirar a mão, porque é sua mente subconsciente te protegendo. Você já tira porque ela já sabe que vai queimar. Então você não pensa, olha, eu vou tirar minha mão do fogo. Não, você já puxa na hora, né? Você nem pensa para fazer isso. Isso é o seu subconsciente agindo. Deu para entender bem essa questão? Sim. Então, beleza. O único problema é que, se você pegar que você tem de 5 a 10% de mente consciente, nós estamos de 90 a 95% do tempo trabalhando inconscientemente, tá? Porque é o seu subconsciente e o seu inconsciente. O nosso subconsciente ele tem algumas programações que ficam instaladas nele depois, e isso aí vem desde a nossa infância, tá? Quando nós somos muito pequenos, até os 7 anos de idade, nós não temos discernimento do que é certo e o que é errado. Então, tudo o que falam, a criança aceita. Vai tudo direto para o subconsciente. Então, tudo que falarem para você, o seu cérebro aceita como uma verdade e fica programado no seu subconsciente. Só que isso aí depois vai te afetar para o resto da sua vida. Nós vamos abordar esse assunto mais para frente aqui agora. Bom, então, o que são crenças? Ao longo da nossa vida, nós somos influenciados por mensagens de pessoas e situações que acontecem ao nosso redor, que em alguns casos acabam sendo registrados no nosso subconsciente, se tornando verdades absolutas, como eu já falei, as quais dificilmente conseguimos sequer perceber ou simplesmente modificá-las, pois estão tão enraizadas no nosso pensamento que fica difícil tomar alguma atitude para superá-las. É o que eu expliquei, né? Nós temos uma programação mental, né? E nós agimos de acordo com essa programação, seja uma programação positiva ou uma programação negativa. Ainda continuando sobre crenças, elas são como regras que nós aceitamos como verdadeiras, de forma consciente ou não, que nos serve como base para uma formação dos nossos modelos mentais e percepções do mundo, que, entretanto, nem sempre correspondem à realidade. Assim, elas têm o poder de facilitar ou dificultar nossos objetivos, tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito profissional. Então, e o que são as crenças limitantes? Então, quanto mais nós somos submetidos a experiências ruins,
mais nós acumulamos uma imagem mental negativa sobre nós mesmos e demais pessoas. Muitas pessoas não percebem que possuem essas crenças negativas sobre si mesmas, que limitam sua capacidade de perseguir seus sonhos e lutar pelo que desejam, impedindo que suas vidas se tornem melhores. Então, isso aí acaba prejudicando. Essas programações mentais negativas te prejudicam no teu dia a dia, você às vezes nem sequer percebe. Nós vamos entrar daqui a pouquinho num gráfico que eu vou mostrar como isso funciona. Então, a grande questão das crenças limitantes é que muitas delas acabam sendo geradas de uma forma inconsciente. Muitas delas são induzidas por nossos próprios pais de forma não intencional, por meio de palavras que durante nossa infância são registrados como verdadeiros em nossos subconscientes, tornando-se crenças, pois até os 7 anos, como eu já falei, nós não temos discernimento entre o certo e o errado. Bom, então vou dar alguns exemplos para ficar mais claro isso aqui. Alguém sempre ouviu dos pais que na vida só é rico quem consegue prosperar. Trará, quem é rico consegue prosperar. Trará uma visão do mundo gravada em sua personalidade. Sendo assim, mesmo que tente mudar a sua história, essa crença limitante vai sabotá-lo, fazendo com que sempre fracasse e alimente ainda mais esse pensamento. Um outro exemplo, uma menina que ouve da sua mãe que os homens não prestam, ela terá uma maior chance de ter um relacionamento amoroso fracassado, pois as palavras da sua mãe poderão se tornar uma crença para ela, visto que a sua mãe é a principal referência feminina. Se isso acontecer, sempre vai haver uma crença limitante sobre o amor nessa menina, e essa pessoa nunca conseguirá ter um relacionamento feliz e duradouro. Agora nós falamos, são 3 tipos de crenças, tá? As hereditárias, que são aquelas que representam tudo o que a pessoa escuta dos pais e observa em seu sistema familiar. Por exemplo, você não faz nada direito, você nunca vai conseguir ser ninguém na vida, seu irmão é muito melhor que você. Isso aí permanece registrado na nossa mente subconsciente ao longo de toda a vida. As crenças pessoais, que são as crenças criadas com base nas nossas experiências individuais de cada pessoa, tá? Ou seja, no decorrer da vida nós vamos acrescentando essas experiências e essas crenças. Então, por exemplo, nos casos nos quais uma pessoa é mandada embora do emprego ou não passou no vestibular, pode desenvolver uma crença de incapacidade. Ou quando uma pessoa tem um relacionamento rompido pelo companheiro, é fácil acreditar que nunca alguém irá gostar de você de verdade. E as crenças sociais, é o último tipo de crença, são aquelas crenças impostas pela mídia ou pela sociedade. E que isso é muito prejudicial para muita gente. Por exemplo, o mundo é muito perigoso, só as pessoas ricas são felizes e a sociedade só vai te aceitar se você for magro. Isso a gente vê muito em novela, né? O pessoal se baseia muito em novela, quer ser como a atriz, o ator, e acaba acreditando aquelas coisas que está vendo na televisão. Agora vamos falar sobre a quebra dessas crenças limitantes. Então, para você quebrar esses padrões, fala que é muito simples, mas demanda um pouco de energia e força de vontade, tá? Então, se você acredita nas possibilidades, é isso que você vai encontrar pelo seu caminho. Mas se você acredita em limitações, também é isso que você vai encontrar no seu caminho. A escolha é você que vai fazer. Então, já dizia o Henry Ford, se você pensa que pode ou se pensa que não pode, de qualquer forma você está certo. Ou seja, depende da sua mente, de como você analisa. E agora, aquele gráfico que eu tinha comentado, que nós vamos mostrar, o ciclo da realidade. Então, quanto mais você acredita em alguma coisa, mais motivo você tem para acreditar nisso que você terá. Então, por exemplo, uma pessoa tem uma crença positiva. Todas as ações que ela vai tomar vão ser ações positivas, que vai gerar resultados positivos, que vai aumentar a crença dela que tudo é positivo. Da mesma maneira, se ela tem crenças negativas, ela vai ter ações negativas com resultados negativos, que vai aumentar a crença dela que é tudo mais negativo na vida dela. Então é um ciclo vicioso isso aí, tá? Ele se retroalimenta. Então, se você não mudar esse ciclo da realidade, você vai viver eternamente nele. Você tem que sair dele através do quê? Dessa evolução mental, reconhecendo as suas crenças e trabalhando nelas, transformando as suas crenças limitantes em crenças fortalecedoras. Tá claro isso, pessoal? Tem alguma dúvida quanto a isso? Para mim tá claro, Marcio. Se alguém tiver uma dúvida, pode... Pode perguntar, gente. Tá à vontade. Tá claro. Não, tá claro sim, Márcio.
Perfeito. Então, agora eu vou explicar os 5 passos para a gente eliminar essas crenças limitantes, tá? Primeira coisa, você tem que tentar, como eu já falei, tentar identificar essas crenças limitantes. Isso nem sempre é fácil, porque muitas crenças, como eu falei, vêm da infância. E a gente nem sequer sabe que tem. Então, nós temos que fazer uma autoanálise, tá? Voltar um pouquinho na nossa infância, lembrar mais ou menos do que nós ouvimos dos nossos pais, do que nós ouvimos das pessoas ao nosso redor, dos nossos amigos, tá? Porque tudo isso influencia nas suas crenças. E, inclusive, aquelas que mais se atrapalham são aquelas ocasiões que elas tem que procurar em que ocasiões elas se manifestam com mais facilidade. Então, você tem que ver se você tem uma crença com relação ao amor, ao relacionamento, ao dinheiro, identificar o porquê está acontecendo isso aí, tentar lembrar o que você ouvia dos seus pais, se isso aí tem influenciado sua vida até hoje. Então, depois você entende qual a causa de cada uma delas, e para isso você relembra essas situações, como eu já falei, né? Buscando na memória e tentando encontrar a raiz do problema. Isso é a parte mais difícil, porque quando a gente é muito pequeno, a gente não tem lembrança disso. Então, às vezes, a gente precisa até fazer uma regressão para conseguir descobrir o que está acontecendo. Não é tão simples assim quando é uma coisa muito antiga. Depois você define, a seguir, os seus objetivos que você pretende com esse processo. Porque por que você quer eliminar essas crenças limitantes? Por que é fundamental que elas deixem de existir na sua vida? E depois você cria uma crença fortalecedora, que é o inverso da sua crença limitante. Você troca aquela frase ou situação negativa por uma que te dá força para continuar lutando até atingir o objetivo que você determinou. E por fim, a quinta regrinha é você insistir nessa ideia, naquilo que você passou a acreditar, até que essa crença fortalecedora fique gravada no seu subconsciente, tornando-se um hábito. Apenas um detalhe, tá? Para se tornar um hábito, precisa de pelo menos uns 30 dias. Você não consegue mudar o hábito em uma semana, 10 dias. Você precisa trabalhar a sua mente durante 30 dias, pelo menos, com o mesmo pensamento, para você conseguir mudar a sua programação mental. Se você mesmo conseguindo os passos acima, não conseguir se livrar dessas crenças, você vai ter que procurar um profissional para te ajudar, porque sozinho, às vezes, não é fácil. Gente, a palestra é isso, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida agora, estou à disposição para esclarecer. Tá ok? Fique à vontade. Márcio, eu queria tirar uma dúvida contigo. Sim. Você passou ali, se tem algumas técnicas mais específicas para a gente, enfim, mesmo que a gente não tenha uma crença, né, até não tenha identificado, para a gente tentar, vamos dizer, eu quero que o meu escritório tenha mais clientes ou alguma coisa do tipo, entendeu? Sim. Para alguma técnica que você indica para nós, orienta, para a gente ter, vamos dizer, aquele objetivo alcançado, entendeu? Sim. Bom, esses 5 passos, na verdade, até vou fazer o seguinte, eu vou disponibilizar para vocês no grupo, tem um exercício para isso, tá? Onde tem uma relação enorme de crenças limitantes, e depois, no final, tem um exercício que explica tudo isso aqui, tá? Como é que foi feito aqui, e vocês vão poder fazer esse exercício para tentar reverter essa situação. Isso aí dá para fazer sozinho, sem ajuda de nenhum profissional. Então, você tenta, e como eu falei, isso aí tem que ser feito durante pelo menos 30 dias, tá? Se você falar, não, vou fazer hoje, amanhã não vou fazer, não tive tempo, não funciona, tem que começar tudo outra vez. Nosso cérebro, ele é igualzinho um computador. Ele trabalha em cima de programações. Então, como você já tem uma programação muito antiga nele, para você desfazer essa programação e refazer uma nova programação, você tem que martelar, tem que ser todos os dias trabalhando mentalmente essa nova programação. Tá? Existe, inclusive, uma teoria que, na verdade, fala em 21 dias. Eu acho 21 dias um pouco curto o prazo. Eu prefiro trabalhar com 30 dias, que é mais assertivo o prazo de 30 dias para você conseguir essa reprogramação de crenças e reprogramação mental também. Então, como você falou, Bruno, muita gente acha, não, eu cheguei no meu limite, eu não consigo mais do que isso. Tudo isso aí são crenças. A gente não tem limites. Nós não temos limite. Quem nos coloca o nosso limite é a nossa própria mente. Até por isso eu criei uma técnica que eu chamo de técnica da libertação da mente.
Por quê? Porque justamente nós somos escravos das nossas mentes. Então, o que a nossa mente fala que é verdade, a gente acredita. Nós não ficamos questionando essas verdades. Então, como é uma coisa muito antiga, a gente acha que é daquele jeito e não vai mudar nunca. E não é assim. Nós podemos mudar no momento em que nós quisermos, basta querer. Sim. Então, esse E exercício vai estar eu vou jogar no grupo, assim que terminar a palestra, eu vou colocar no grupo e cada um pode fazer. Agora, não conseguiu sozinho, não tem outro jeito. Tem que procurar um profissional para ajudar a identificar a origem, que é a parte mais difícil da coisa, e reverter essa situação. Aí existem outras técnicas, mas aí é uma técnica mais profissional, não tem como fazer sozinho. Ô, Márcio, Oi. deixa eu te fazer uma pergunta. E Sim. em que momento a gente percebe que nós temos algo limitante? Onde é esse botão que você clica ali, que você fala, não, isso aqui me limita? Existe nesse exercício que você nos dá alguma coisa que a gente enxergue que aquilo é limitante? Porque, por exemplo, assim, eu não me lembro do meu pai ter dito algum dia para mim, pô, cara, se você não fizer isso, você não vai conseguir aquilo. Mas eu sei que foi dito, porque é meu pai isso, né? Sim. É o meu pai, o italiano, que veio da Itália lá em sei lá quanto, que achava que acordar 4 horas da manhã. Eu lembro do meu avô falando, eu acordo antes do galo, porque eu acordo ele, não ele me acorda, né? Então, isso é uma coisa que a gente acaba trazendo para a gente, né? Aquele negócio de... E tem aquela frase que já até virou meio que clichê, que é quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro. Então, isso já são algumas coisas que a gente vem ouvindo, né, constantemente na vida durante todo o período que a gente está aí. Existe alguma coisa que a gente consiga identificar onde estão as nossas amarras? Pô, eu tenho uma amarra naquilo ali. Ou é, por exemplo, putz, meu, toda vez que eu vou finalizar alguma coisa, me acontece isso, eu não consigo. Ah, então isso aqui eu tenho um problema. Entendeu? Porque a gente não... eu mesmo tenho muita dificuldade em definir essas coisas, porque eu sou um cara muito tranquilo, dinâmico com as coisas. Eu comento com todo mundo, eu sou igual ao bambu, eu envergo, mas não quebro mesmo, né? Então, mas eu sei que de vez em quando eu tenho algumas coisas que me perturbam, que eu não tenho facilidade, eu não tenho tranquilidade. Isso é o limitante? É aí que tá? É aí que eu enxergo ou tem uma outra maneira? Bom, é exatamente isso, é uma autopercepção, tá? Do jeito que você colocou agora, por exemplo, você colocou que a sua família é de origem italiana, a minha também é de origem italiana. Normalmente, as famílias de origem italiana, elas te passam essa crença de que você tem que trabalhar muito. Por quê? Porque lá na Itália, por que eles vieram para o Brasil? Porque lá na Itália eles não tinham emprego, eles passavam fome na Itália. Então, eles vieram para o Brasil buscando uma vida melhor. Então, mas essa crença já foi passada para os seus filhos, para os seus netos. Por quê? Porque eles já vieram com essa crença da Itália, que a vida lá era muito difícil. Então, é uma crença hereditária essa aí. Já vem praticamente na nossa genética. Então, a gente acredita que você tem que trabalhar muito, trabalhar firme, forte, senão você não vai conseguir nada na sua vida. Então, é aí que entra essa identificação das crenças. Mas nesse exercício que eu vou passar, talvez dê para você identificar muita coisa, viu? Tem mais alguma dúvida, pessoal? Márcio. Opa, pode falar, Mário. Depois eu falo. Tá. Ô, Márcio, Oi. E quando você identifica que você não consegue aí pelas técnicas ou sozinho se livrar, né, dessas crenças, que tipo de profissional você tem que procurar? Olha, existem vários profissionais que trabalham com crenças. Você pode procurar, pode ser um coach, pode ser um psicólogo, pode ser tem muitas técnicas, tá? Muitos profissionais que trabalham com isso aí. Mas basicamente são os coaches e os psicólogos. Tá. E eu desenvolvo esse tipo de trabalho também, mas eu sou coach, mas eu não sou psicólogo. Tá. Mas você desenvolve esse tipo de trabalho. Também desenvolvo. Mas eu tenho uma técnica própria, tá? Eu desenvolvo uma técnica, porque como eu estudei muitas técnicas, eu desenvolvi uma técnica onde eu peguei o melhor de cada técnica para eu poder aplicar na minha.
Ah, legal, bacana. Outra coisa, a terapia, ela entra nesse, nesse nível aí, vamos dizer, de profissional ou não? Também pode ser com terapeuta. Existem alguns terapeutas que também trabalham com isso aí. Agora, depende qual abordagem você vai querer fazer, né? Não, legal. Obrigado, Márcio. Imagina. Márcio, Oi. a gente vê que as crenças limitantes, elas vêm muito da infância mesmo, né? Eu acho que aí uma porcentagem muito grande vem da nossa infância por conta dos nossos pais mesmo, da convivência que a gente tem e das crenças que eles já traziam, né? Sim. Então, isso aí vem se reproduzindo. Agora, assim, no seu trabalho, quais os tipos de crenças mais comuns que você vê entre os empreendedores mesmo, que mais prejudicam o empreendedor nessa fase de empreender mesmo? O que mais prejudica o empreendedor é a crença da incapacidade. Da incapacidade e muitas vezes a crença limitante quanto à questão financeira. Essas são as principais crenças para os empreendedores. Mas a incapacidade é muito grande. Muito empreendedor acredita que, ele conseguiu, mas eu não consigo. Às vezes é uma questão apenas de modelar o que o outro está fazendo. Se você modelar o que o outro está fazendo, você consegue fazer a mesma coisa. É que você não modelou corretamente. E essa crença, por exemplo, de incapacidade, a gente já adquire ela na própria escola, né? Porque você, por exemplo, tirou 6 na prova e seu amigo tirou 10. Então, isso já mostra, né, já deixa fixo para a criança, desde criança, para a gente, de que existe uma incapacidade relacionada ao próximo, né? Exatamente. Isso aí, inclusive, os próprios professores fazem inconscientemente. Eles Uhum. chamam, né, o aluno que tirou a melhor nota, olha, esse aqui foi o melhor aluno. Ou seja, o que está passando para as demais crianças? Que elas não têm a mesma capacidade. Então, acaba gerando essa crença, olha, eu não consigo ser igual aquele aluno que é melhor do que eu. Então, gera essas crenças que não temos essa mesma capacidade. Só que isso é uma mentira, porque, na verdade, o ser humano ele tem a capacidade de desenvolver qualquer habilidade. Então, se você não toca música e quiser tocar música, você vai aprender música. Não existe essa história de, não, eu nunca vou conseguir aprender música. Isso não existe. É só uma questão de dedicação e acreditar que você consegue. Sim, muito legal. Obrigada, Márcio. Imagina. Ô, Márcio, Oi, deixa eu fazer mais uma perguntinha. pois não. Agora, para a gente que tem filho, para a gente passar uma mensagem positiva, enfim, Sim. seria realmente fazendo essa afirmação para Uhum. ele, demonstrando que ele é capaz de fazer qualquer coisa, de ser quem ele quiser, de estudar, enfim, de tirar notas boas, ou Uhum. tem alguma técnica mais específica nesse sentido? Na verdade, com as crianças, nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente fala para elas, né? Nos policiarmos com o que nós estamos passando para elas. Sempre procurar passar crenças que transformem ela numa criança positiva, nunca tentar limitar ela. E agora, se a criança é muito pequena, antes de 7 anos, por volta de 2, 3 anos, existe uma técnica que você pode utilizar, que é extremamente eficiente, tá? Que é depois que a criança pegou no sono, depois de 40 minutos, você vai falar no ouvido dela, bem baixinho, para não acordar a criança, e você coloca todas as crenças que você quer que ela tenha. Você vai estar falando diretamente com o subconsciente dessa criança. Isso aí vai ficar gravado na mente dela, ela nunca mais vai esquecer. Então, um pouquinho trabalhoso, tem que ser feito todos os dias, tá? Mas você faz uma listinha de crenças que você quer que seu filho tenha ao decorrer da vida dele, e depois de 40 minutos que ele dormiu, você vai lá e cochicha bem baixinho no ouvido dele tudo que você quer que ele tenha com crença. É extremamente eficiente. Muito legal, obrigado, viu? Imagina. Márcio, entrando nisso que você falou, é muito interessante que a gente vê, eu inclusive, não sempre, mas tenho o hábito às vezes de tirar aí uns 30 dias para fazer,
é realmente ouvir essas afirmações, né? Dormindo. Sim, No YouTube existem vários vídeos, né? Tem até uma pessoa que eu sou muito fã, que é a Louise Hay. sim. Eu geralmente coloco porque é bem importante, né? Isso que você falou, o subconsciente trabalha mesmo quando a gente está dormindo, né? Sim, Então, sim. isso é bem legal. Eu tenho esse hábito de colocar essas afirmações positivas para quando eu estou dormindo, para o meu subconsciente realmente tentar aí melhorar. A Louise Hay é uma das autoras mais lidas nessa questão de afirmações positivas, é uma das melhores, inclusive. E exatamente isso que você falou. Quando você coloca esses áudios aí, um pouquinho antes de você dormir, e você deixa, e fica ouvindo esses áudios, enquanto você não entra no sono profundo, né, porque nós temos ondas, né, cerebrais, então, enquanto nós estamos conscientes, nós estamos trabalhando em beta. Depois, quando a gente está num pré-sono, quase dormindo, naquele sono bem leve, nós estamos em alfa, né? E depois nós entramos em delta, que é o sono mais profundo, e teta, que é aquele sono que o pessoal fala de sono REM, né? O sono bem pesado, que é onde existem sonhos e tal. Então, enquanto você está nessa fase alfa, que é logo depois que você caiu naquele sono mais leve, é extremamente eficiente você ouvir esses áudios. Bacana. Eu sou bem fã mesmo. Legal. Posso Muito fazer uma bom. pergunta, Márcio? Sim, pois não, Mário. Pela sua experiência, Hum. e aí da forma que você está colocando, então, nós conseguimos aprender dormindo? Sim, existem pesquisas que indicam que é possível aprender dormindo. Então, quer dizer que se eu dormir ouvindo aí qualquer matéria, vamos dizer assim, eu consigo durante... Isso tem que ser repetitivo, né? Não pode Sim, ser, no mínimo, aí, como você falou, em 30 dias. isso. Não adianta você uma vez só não vai resolver. Tá. Então, é capaz de aprender, mesmo você em sono profundo. Sim, porque na verdade, o que que acontece? O nosso cérebro, ele trabalha da seguinte maneira: tudo que você ouve durante o dia, conscientemente, tudo isso é processado durante o seu sono e o que é importante é armazenado no seu subconsciente, tá? Então existe esse processamento, é normal, isso acontece todo dia. Por isso que quando nós não conseguimos dormir direito, nós acordamos no dia seguinte, né, não temos concentração, por quê? Porque não houve o processamento adequado das informações no nosso cérebro. Então, se você trabalhar todo dia antes de dormir, não precisa ser necessariamente dormindo, você pode fazer uma hora antes. Se você começar a estudar um pouquinho antes de dormir, você com certeza vai ter um aproveitamento melhor. Outra coisa que ajuda muito também é quando você está lendo ou estudando, colocar uma musiquinha bem suave. Isso ajuda também o teu cérebro a processar melhor as informações. Ah, bacana. Obrigado. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida, alguma consideração a fazer? Marchou, Oi, então, já que ninguém mais tem dúvida, eu queria primeiro agradecer para você. imagina. A palestra muito interessante. Eu acho que quando fala de cérebro, a gente fica bem interessado, porque é muito complexo, né? Gente, muito obrigado. Foi um prazer falar com vocês. E olha, a gente usa muito pouco do nosso cérebro. Nosso cérebro é o computador mais avançado que existe, tá? E a gente usa muito pouco. A gente usa no dia a dia e esquece de usar ele para coisas mais importantes. Então, se a gente começar a se desenvolver, na verdade é uma evolução, tá? Nós temos que evoluir mentalmente. Ou seja, através dessa reprogramação mental, esquecer um pouquinho dos conceitos, das crenças que a gente tem do passado, começar a trabalhar o nosso cérebro, trabalhar para coisas no futuro, já vislumbrando o futuro, você vai ter com certeza uma evolução muito grande. Gente, foi um prazer falar para vocês, viu? Muito obrigado.